nosso meio. Nós queremos ter a liberdade no seu Espírito de tudo que fazemos aqui ser para a sua glória, Senhor. Aceita a nossa adoração, Senhor. Te adoraremos só a Ti, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
sentimos a sua paz, Senhor, no nosso meio. Nós te agradecemos muito mais. Amém. Sentar. Boa noite, irmãos. Esse é o momento de nossa confissão, nossos pecados. Eu vou ler um texto, Salmo 32, se quiserem me acompanhar. E depois vou dar um tempo, que a gente esteja pedindo perdão aos pecados. E eu farei uma oração pela igreja. Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado um homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos, exultai, vós, todos que sois retos de coração. Amém. Oremos. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, por Senhor ter dado o teu Filho, Jesus Cristo, por ter morrido naquela cruz, para nos perdoar, para pagar aquele preço que nós jamais poderíamos pagar. E hoje, celebrando o seu ressuscitamento, queremos te louvar, Senhor, glorificar, te pedir perdão, Pai, por muitas das vezes
de deixarmos a desejar a Tua vontade para fazer a vontade da nossa carne. Senhor, nos perdoa, nos direciona, Pai, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra nos ensina. Nós pedimos, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma canção mais? Tem canção agora? Não, só a última. Tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar os pedidos de oração para depois da mensagem. Porque a gente vai no fluxo, nós estamos no fluxo do Espírito. Acabamos de adorar, ouvimos o Salmo 32, estamos limpos com o Senhor, porque confessamos os nossos pecados, e agora então vamos ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, a passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo número 28, versículos 1 ao 10. Mateus, capítulo número 28, versículos número 1 ao 10. Quando estiverem prontos, digam amém, por favor, que aí eu sei quando é que a gente pode começar a ler. Amém. 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 Ok? Mateus 28, capítulo 28, versículos número 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Palavra do Senhor. Senhor, uma vez mais eu te peço, abre o nosso coração, abre a nossa mente, e que as palavras que o Senhor me use para dizer sejam palavras que venham a ser agradáveis a Ti, Senhor, e que venham do Teu trono. A sua mensagem para o seu povo. O seu povo que aqui é bem-vindo hoje nesse lugar, nessa capela pela primeira vez, como uma série de vezes que vão se passar depois. Mas que viemos hoje aqui, Senhor, com o propósito exclusivo de celebrar a sua ressurreição. E queremos sentir a presença do seu Santo Espírito e ter aquela mensagem que o Senhor quer nos entregar hoje. Assim eu me rendo a Ti, Senhor, como seu instrumento. Em nome poderoso de Jesus, e o povo de Deus pode dizer: Amém. 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 Então diz aqui, falando da ressurreição, diz que elas foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, né, domingo,
foram ao sepulcro e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Primeira abordagem que eu quero fazer, o primeiro comentário que eu quero fazer a respeito da ressurreição é que o Senhor é aquele que prepara tudo para nós. Ele vai adiante de nós e prepara tudo. Às vezes nós temos o melhor plano, a melhor intenção, mas o Senhor vem e muda para melhor. O Senhor traz a solução para os nossos problemas. Qual era o problema daquelas duas mulheres? Elas viram que o Senhor foi crucificado, tinham visto que o Senhor tinha sido sepultado ali naquele túmulo, com aquela pedra enorme, selando a entrada do túnel, e elas vieram no domingo de manhã cedo para, como um costume dos judeus, para ungir o corpo do Senhor com aqueles aromas, com aquelas ervas. Elas vieram para preparar o corpo do Senhor. A intenção delas era melhor, era tudo o que elas podiam fazer do Senhor que viveu perto delas, que elas conviveram com Ele e que já não estava mais ali. Então elas, eu imagino que vieram ao túmulo pensando, como que nós vamos remover aquela pedra e abrir a entrada daquele túmulo? Imagina, uma coisa intransponível para duas mulheres moverem aquela pedra enorme e pesada daquele túmulo. Mas como essa palavra aqui diz, né? E na versão em inglês, se eu trouxer o versículo 9 para o português, né? Aliás, o versículo 7, a segunda parte do versículo 7, trouxer para a nossa língua, aqui diz assim: e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Mas o Senhor não vai adiante de nós para a Galileia somente porque Ele está sempre caminhando adiante de nós para resolver os nossos problemas. Eis que elas ficaram surpresas, eu imagino, quando chegaram lá e encontraram a porta daquele túmulo aberto. E o que o Senhor providenciou, né, para que elas pudessem fazer aquilo que era o plano delas? O Senhor, por meio de um terremoto, acabou abrindo aquele sepulcro, mas só que o plano do Senhor é sempre melhor do que os nossos planos. O que o Senhor projeta para nós é sempre melhor do que qualquer plano que a gente possa oferecer a Ele do nosso coração. E qual era o plano do Senhor? Era que elas chegassem ali e vissem o corpo dele e fizessem aquilo que elas planejaram fazer? Não. O plano do Senhor ia muito mais adiante disso. Ele queria mostrar algo que mudou a vida daquelas mulheres para sempre. Você imagina, elas chegaram ali, entraram naquele túmulo e ali elas viram que o corpo dele já não estava. A passagem aqui diz que até os guardas, os romanos tinham colocado guardas para guardar um túmulo. E veja que coisa incoerente. Vocês já ouviram alguém falar de botar a guarda para tomar conta de um morto? Tem algum sentido isso? Mas eles tinham pavor. O pavor deles era de que o Senhor continuasse a agir no meio do povo. Esse era o grande temor daqueles que estavam no poder. Eles tinham medo que o Senhor ou os seus seguidores continuassem a ver a manifestação do poder de Deus no meio deles. Então, o que aconteceu? O plano do Senhor mandou um anjo não somente para falar com elas, mas para dizer por que elas não encontraram o corpo do Senhor ali. Então, o anjo do Senhor, né, chegou, removeu a pedra, sentou-se ali, e então o que ele disse? Quando elas chegaram, ele disse o seguinte: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui.
porque já ressuscitou. Aquela era a boa nova, aquela era a notícia que resolvia o problema daquelas mulheres definitivamente. Não era somente ir lá para ungir o corpo do Senhor, mas para saber que o Senhor já não estava ali, porque tinha ressurgido dentre os mortos. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que vem do meu coração, mas que não é novidade para vocês. O Senhor, Ele ressuscitou não só para transformar a vida daquelas mulheres, de uma vez por todas, mas também para transformar a nossa vida. Eu não creio que se o Senhor estivesse lá naquele túmulo, eu não creio que se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós hoje estivéssemos aqui com alguma possibilidade de viver. Porque a nossa vida, ela é movida, a nossa vida ela é movida pelo poder da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que a nossa fé seria em vão se o Senhor não tivesse ressuscitado. Isso é um fato. Qual era o sentido que teria de nós e o mundo inteiro cristão estar celebrando hoje a ressurreição de Cristo, estar se reunindo, igrejas que se reuniram por todo esse mundo, na parte da manhã, agora de noite, e de acordo, onde quer que eles estejam, qualquer que seja o fuso horário, essas pessoas estão adorando e celebrando a ressurreição, porque isso é o que dá sentido para a nossa vida, isso é o que dá esperança para nós. Mas o que aconteceu? Quando eles disseram, quando o anjo disse para elas, olha, vocês sigam, porque ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali os vereis, aquilo ali criou uma esperança, porque veja, há uma diferença grande entre a gente ouvir de um anjo ou de qualquer pessoa que seja que o Senhor ressuscitou, mas quando a gente encontra com Ele, quando a gente o vê face a face, faz uma diferença grande. Então, o começo da esperança delas foi a promessa do anjo daquilo que o Senhor já tinha dito, olha, ele está indo para a Galileia e ali vocês vão vê-lo, ali vocês vão encontrá-lo. Muito bem. O que aconteceu na prática? Elas saíram correndo para ir avisar aos discípulos de Jesus que eles fossem para Galileia, porque ali o Senhor ia se manifestar, ia estar com eles. Muito bem. Aí já começa a vida, a ressurreição e a vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida, se manifestar não só na vida daquelas duas mulheres, mas também na vida dos discípulos, e os discípulos passaram essa boa nova da ressurreição de Cristo para os demais discípulos e para as demais pessoas, e essa mensagem nos chega hoje como uma mensagem de esperança. Muito bem. Aí o que aconteceu? Qual o próximo passo que diz aqui? Elas saíram correndo, mas estavam com temor, porém com grande alegria. Olha que o sentimento delas era de temor, e esse é o nosso sentimento quando a gente ainda não encontrou a Cristo, a gente tem temor. Uma coisa é a gente ouvir falar de Jesus Cristo, outra coisa é nós encontrarmos e estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, o sentimento delas, a reação delas era uma reação de temor, porém de grande alegria, e foi anunciar lá aos discípulos. Então, aí o que acontece? Aí, como o Senhor vai sempre adiante de nós, encontrou com elas, se manifestou a elas, ainda no caminho da Galileia, antes que ela anunciasse para os outros discípulos. E aqui existe uma outra coisa muito importante, que é o que diz o versículo número 9. E diz assim, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. Ou seja, em outras traduções diz, a paz esteja convosco. E aí, elas vendo o Senhor, estando na presença do Senhor, que as alcançou naquele caminho para a Galileia, qual foi a reação delas?
elas abraçaram os seus pés e o adoraram. Essa é a nossa reação quando a gente está na presença do Senhor. A gente, quando está na presença do Senhor, o nosso coração se enche de alegria e a gente não tem nada mais a fazer a não ser usar aqueles minutos, aquelas horas, aqueles momentos para adorar o Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui, quando a gente canta cânticos de louvores e ouve a palavra do Senhor, né? Então, Jesus reafirmou, né, dizendo, não temais, ou seja, era para que a partir daquele momento que elas já tinham visto, de fato, que Jesus tinha ressuscitado, então, que não tivesse mais, não existia mais razão para temer, apenas elas deveriam cumprir o que ele estava falando, ir e anunciar aos irmãos. Por que Jesus diz assim, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galileia? Por que ele chamou os discípulos dele de irmãos? Vocês têm uma ideia? Por quê? Quem é o pai de Jesus Cristo? Deus. E quem é o nosso pai? Deus. Então ele, além de ser nosso Senhor, além de ser nosso Deus, porque ele tinha duas naturezas ao mesmo tempo. Ele era totalmente divino, a natureza dele era totalmente divina, mas a natureza dele era também humana, porque ele nasceu de Maria. Porém, o pai dele não era José, né? Ele não foi concebido por José, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, da mãe dele, ele recebe a natureza humana, e do Espírito Santo, ele se faz como um de nós, se faz como humano entre nós, porém conservando a natureza divina dele. Então, você vê qual é o Senhor que nós adoramos. Qual é o Senhor que nós adoramos? É um Senhor arrogante, que ele se coloca numa posição de superioridade e olha para nós de cima para baixo? Não, é um Senhor que nos considera, além do mais, como irmãos dele. É nosso Pai, é nosso irmão, né? E é nosso Senhor, é nosso Salvador. Que amor é esse, tão grande, que levou Jesus Cristo a fazer isso tudo, a ser sacrificado, a se ter dado em sacrifício por nós. Que amor, que natureza de amor é essa? E que natureza é a do amor de Deus, que permitiu que ele ressuscitasse para que nós víssemos que a nossa esperança e a nossa fé e a nossa certeza é de vida eterna. E as Escrituras dizem que assim, aquele mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo vai nos ressuscitar no dia em que ele voltar. Então essa é uma esperança muito diferente da perspectiva humana. Hoje de manhã, quando eu comecei a mensagem, eu trouxe de pronto uma ilustração que para mim soou uma coisa muito impactante. Veja bem, vocês todos ouviram falar do Albert Einstein, aquele alemão cientista, o cara que descobriu a mecânica quântum, sei lá, um monte de coisas aí, não foi ele que descobriu isso tudo? Ele era um gênio. Muito bem, eu estava vendo um dia desse, e isso me relembrou, que uma das coisas que ele falou é o seguinte: uma das coisas que ele falou e ficou para a história foi o seguinte: o que ele disse? Eu penso, portanto eu existo. Não foi isso que ele falou? Eu penso, portanto eu existo. Que perspectiva de vida era essa do Einstein? Vocês acham que ele tinha uma perspectiva de vida? Ele entendia o que era a vida na sua integridade? Será que ele entendia a vida como aquela vida que o Senhor nos deu? Eu penso e logo existo é uma coisa, mas isso não é tudo da nossa vida. Nós fomos criados não só com a capacidade de pensar e, portanto, entender que a gente existe, porque uma coisa é a gente viver a vida,
em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu. Outra coisa é simplesmente existir. Qual é a diferença entre uma pessoa que vive a vida na sua plenitude em Cristo e a pessoa que simplesmente existe? Vocês poderiam me dar um exemplo de uma pessoa que simplesmente existe, que ela não vive, né, no sentido da dimensão humana de sermos carne, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então a dimensão da nossa vida é muito maior do que somente a dimensão física ou a dimensão biológica. Nós somos seres espirituais, acima de tudo, né? Então uma pessoa que existe, simplesmente existe, sabe que tipo de pessoa eu vejo essa que pensa, portanto existe? É aquela pessoa que de manhã sai, vai trabalhar, trabalha duro o dia inteiro, depois volta para casa, está cansado, né, come alguma coisa, se possível vê as notícias e depois vai dormir, no dia seguinte levanta de novo, etc, etc. Essa pessoa que vive dessa maneira separada de Deus, que não reserva tempo para orar, que sequer dirige uma oração ao Criador e ao Salvador e ao Espírito Santo. Uma pessoa que não pensa, não está sintonizada com Deus, essa pessoa simplesmente existe. Ela é como que vivendo uma vida vegetativa, porque o lado da vida espiritual dela não existe. Essa pessoa separada de Deus é morta espiritualmente falando. A nossa vida espiritual é quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, esse é o momento em que nós recebemos uma vida espiritual. Enquanto isso, enquanto a gente está apartado de Cristo, nós somos meros seres andantes, pensantes, mas que não têm vida espiritual. Então, para mim, essa era a grande diferença. Eu não sei se algum dia o Albert Einstein teve a possibilidade de ter aquele encontro com o Senhor, mas, na verdade, o que aconteceu com aquelas mulheres e o que acontece conosco, né, é a necessidade daquele encontro com Deus. Quando elas encontraram com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio a elas no caminho da Galileia, e quando o Senhor Jesus se manifestou em carne, em corpo, aos seus discípulos que estavam trancados dentro de uma sala, porque eles tinham medo da perseguição, eles adoravam o Senhor de forma escondida. Então o que acontecia? Eles tinham medo da perseguição, tinha medo dos romanos os executarem por serem seguidores de Cristo. Então vai uma diferença muito grande entre aqueles que já encontraram, já tiveram esse encontro com Cristo e aqueles que ainda não tiveram o encontro com Cristo. Então, o que acontece na prática? Quem é esse Deus que nós adoramos? Quem é esse Senhor Jesus Cristo que nós adoramos? Quem é Ele? Ele é nosso Deus, é nosso Salvador, né? O profeta Isaías diz que Ele é nosso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele tem governo sobre todas as coisas, Ele tem o poder de governar sobre todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e do Pai, e todas as coisas foram feitas para o Senhor. Isso é o que diz as Escrituras. Então, né, o que acontece na prática? Essa ressurreição, essa vida que Jesus Cristo recuperou, ela existe para nós, disponível para nós de uma maneira muito especial, porque o Senhor, Ele fez promessas. Ele não fez promessa só para aquelas mulheres, de dizer, olha, vai para Galileia e diz que eles estejam lá me esperando, que eu vou encontrar com eles na Galileia. Não, as promessas do Senhor são fiéis. Eu quero que vocês, quando a gente sair daqui hoje, vocês guardem duas palavras vocês guardem na mente de vocês. A palavra certeza e a palavra confiança. Certeza de que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida, porque não depende de nós sermos bons ou maus,
depende do amor do Senhor. A graça do Senhor, ela vem para as pessoas, para todas as pessoas. A graça comum de Deus, ela atinge as pessoas que já chegaram aos pés do Senhor e que são salvas, né? E ela atinge também as pessoas que não estão salvas ainda. Por quê? Porque o sol nasce para todos, a água flui para todos, tudo que está aí é disponível para todas as pessoas. Agora, a graça salvadora de Deus é uma coisa diferente, é aquela que só vem a nós por meio de Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando do Senhor ressuscitado, aquele que ainda hoje, ele está lá, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como diz o credo dos apóstolos. Ele está sentado, onde é que ele está? Está no trono, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele faz o que hoje em dia? Ele está intercedendo por nós. Então o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. Ele está intercedendo. Toda vez que nós oramos ao Pai, nós oramos em nome de quem? Em meu nome? Em seu nome nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Não existe outro no meio, não existe outro intercessor junto ao Pai a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. E quando Ele promete as coisas, nós estamos falando de um Deus que é fiel. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, quais são as promessas que podem levar a gente a ter essa certeza e essa confiança? São várias as promessas, mas eu quero ressaltar para vocês apenas algumas delas. A primeira foi aquela que levou as mulheres a seguir para Galileia, porque ele prometeu que ia encontrá-los lá. A outra que diz nos evangelhos é o seguinte: eu vou para preparar um lugar para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele ascendeu ao céu, quando ele subiu ao céu, antes de subir ao céu, ele prometeu que ele estava indo de volta para o Pai para preparar um lugar onde nós vamos viver a vida eterna. A vida eterna. Viver para sempre lá na presença do Senhor. Então ele foi para preparar um lugar. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse que mandaria quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que foi manifestado no dia de Pentecoste, que todos falavam em diferentes línguas. Pessoal em Jerusalém, todo mundo falando em línguas, pensaram que eles estavam bêbados e Pedro esclareceu: não, estão falando em línguas porque isso é um dom do Senhor. Então, aquilo ali era o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, ele foi para o céu, preparar um lugar para nós, mas não nos deixou órfãos. A segunda é que ele falou o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crer em mim, ainda que esteja morto, o que tem? Viverá. Quem crer em mim. Se lembra aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus lá na cruz? Aquele cara lá nunca tinha ouvido falar das Escrituras, ele não tinha a menor noção. Ele sabia por que ele estava ali, sendo crucificado, porque ele era um criminoso. Mas ele não tinha a menor noção o que Jesus Cristo estava fazendo ali, por que Jesus Cristo estava fazendo ali. No entanto, ele exerceu um dom que o Espírito Santo deu para ele naquele momento. E o que ele falou para Jesus Cristo naquele momento, antes de ser crucificado? Ele diz, antes de morrer, ele diz: Senhor, lembra-me de mim quando entrares no seu reino. E o que Jesus Cristo respondeu para aquele homem? Ele somente creu. Ele somente creu. Aqui está dito: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele homem, ele teve a oportunidade de exercer aquela habilidade de dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que Jesus Cristo respondeu para ele? Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Então, meus irmãos, não se trata de ninguém ser bonzinho ou de ser malzinho. Quando a graça do Senhor nos atinge, como atingiu aquele ladrão, como atingiu aquelas mulheres, como atingiu os discípulos dele, e continua nos atingindo e alcançando
muitas pessoas nesse mundo, né, uma coisa é certa, e essa é a nossa fé, diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A outra promessa que ele faz é o seguinte: porque eu vivo, vós vivereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Porque ele é o caminho, a verdade e mais o quê? A vida. A gente pode encontrar a vida fora de Cristo? Ele é o caminho. Ele não diz que é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então isso é uma promessa mais que fortalece a gente e leva a gente a viver pelo poder da ressurreição. E a última que eu alinhei para essa noite, a última promessa que é importante a gente levar na nossa memória, né, em termos de guardar essa certeza da salvação, essa certeza da vida eterna e a confiança nas promessas do Senhor, a última delas que eu quero alinhar agora, dentre muitas, é a seguinte: eis, o Senhor falou, eis que estou convosco quando? Hoje é amanhã? Eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do céu. Você vê, nós precisamos de buscar certeza, precisamos de buscar confiança. Onde mais? Não existe, meus irmãos. É por isso é que nós vivemos pelo poder da ressurreição de Cristo. Essa vida, essa certeza, o estarmos em Cristo, é isso que nos permite não só existir, mas viver. E viver na plenitude do Espírito de Deus. Viver na plenitude do Espírito de Deus. Então, a vitória da Páscoa, que nos ajuda a ir além das nossas lutas, a gente não deve, meus irmãos, ficar focalizado nas lutas do momento de agora. Né? As lutas que nós temos hoje, amanhã o Senhor já resolveu. Ele vai adiante de nós e vai nos abrindo os caminhos e resolvendo as coisas. Então, esse é o Senhor de que nós estamos falando, aquele que vai adiante de nós, abre os caminhos para nós, nosso Senhor, nosso Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, com essa concepção de vida, meus irmãos, a pergunta, quando a gente tiver que enfrentar as nossas lutas, e eu vou terminar por aqui, a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos não é aquela pergunta que geralmente vem na nossa mente. Quando a gente está enfrentando algum problema, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? Por que, Senhor? Por que eu estou enfrentando essa doença? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que eu perdi a pessoa que eu amava? Por que isso? Porque essa não é a pergunta que a gente tem que fazer ao Senhor. Pergunta que a gente tem que fazer ao Senhor para exercer essa vida abundante é como? Senhor, como? Dá-me discernimento de como eu devo resolver essa situação. Senhor, dá-me discernimento de como sair desse problema. Senhor, dá-me discernimento de como eu educar os meus filhos, de como eu viver a minha vida. Nós precisamos desesperadamente desse Senhor que está vivo e vivo para sempre. Amém? Amém. Então vamos orar e agradecer essa palavra ao Senhor, que é uma palavra que nos enche de alegria no coração e de esperança para a gente seguir adiante. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar no Senhor e orar para agradecer. Senhor, nós sabemos que o Senhor está vivo e por isso oramos a Ti, Pai, em o nome do Seu Filho Jesus, aquele que se entregou por amor a nós, Senhor. Nós Te agradecemos pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem por nós, que o Seu Filho tem por nós, pela manifestação dos poderes que o Senhor, do Seu poder que tem se manifestado na nossa vida, Senhor. Toda vez que a gente ora e que a gente tem a nossa oração atendida, toda vez que a gente sai de um problema, Senhor, isso é a manifestação do Seu poder, o poder da ressurreição vivendo em nós. Senhor, nós queremos aqui nessa igreja nova, nós somos a igreja, Senhor. Estamos agradecidos a Ti que temos um lugar para a gente se reunir e vamos nos reunir nas casas. Mas, Senhor, nós queremos ver a manifestação do Seu poder no nosso meio. A Sua palavra diz que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de poder. E pelo poder da palavra, o Senhor criou tudo que existe. Quando no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que está escrito, Senhor, na Sua palavra?
o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E dali o Senhor começou a dar a sua palavra, e a sua palavra, a do nada, criar tudo que existe. Quando o Senhor disse, faça-se a luz, o que aconteceu, Senhor? A luz se fez. Quando o Senhor tocou a sua mão, todo esse universo e esse planeta para separar as águas da terra firme, para criar o luzeiro no céu, para criar a luz e separar o dia da noite. Senhor, tudo isso foi feito pela sua palavra, Senhor. Nós precisamos de ver a manifestação da transformação da nossa vida, a manifestação do poder do seu Santo Espírito no nosso meio, Senhor, como aconteceu na época da igreja primitiva, Senhor. Eles oravam, eles compartilham a palavra, eles compartilham o pão juntos e o Senhor acrescentava aqueles que o Senhor ia salvando. Senhor, é isso que nós queremos ver, a manifestação do poder do seu Santo Espírito no nosso meio. Nós queremos ser uma igreja viva, Senhor, uma igreja que vive aquilo que crê. Amém. Senhor, nós queremos viver aquilo em que nós cremos, mas para isso, Senhor, o Senhor conhece como nós somos frágeis. Para isso nós te pedimos que o seu Santo Espírito nos mova a cada momento e que a gente esteja suscetível, com os nossos ouvidos abertos e com os nossos olhos abertos para perceber aquilo que o Senhor está falando para nós, Senhor. Amém. Então abençoa o teu povo que aqui está reunido essa noite, Senhor. Abençoa cada um de nós, a nossa família, os nossos filhos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, porque esse é o seu plano desde o princípio, quando o Senhor, a primeira coisa, quando o Senhor criou o primeiro ser humano, e dele o Senhor fez a companheira. A primeira coisa que o Senhor fez foi abençoar a sua criação. E nós somos abençoados. Nós rejeitamos, Senhor, toda manifestação ou toda barreira que venha do inferno, porque a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém. Portanto, Senhor, nós proclamamos que, uma vez mais proclamamos que pertencemos a Ti, Amém. Senhor Jesus, e que o diabo não tem nenhum poder sobre a nossa vida. Amém. Não tem poder nenhum sobre a nossa vida de criar barreiras, porque o Senhor veio para destruir as obras de Satanás. Amém. É isso que a sua palavra diz, é isso que a sua promessa diz, e nós estamos fincados nessa promessa. Amém. Nós entregamos uma vez mais a nossa vida para Ti essa noite e Te pedimos, esteja conosco uma semana mais, por todos os dias dessa semana, mas mostra para nós a sua face, mostra as coisas acontecendo, porque nós precisamos de ver a manifestação do seu poder no nosso meio. E nós te glorificamos, porque a sua palavra, ela dura para sempre. Amém. Assim nós oramos, em nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pai. Inicialmente eu tinha pensado da gente compartilhar a Santa Ceia hoje, mas não deu tempo para isso. A gente essa semana foi uma semana que não deu para planejar, mas eu quero depois combinar com vocês para a gente organizar a celebração da Santa Ceia. Amém? Amém. E por hora eu creio que nós devemos tomar os pedidos de oração. Nosso compromisso com a Igreja Americana é de não ficarmos aqui até muito tarde, né? O nosso culto ser um culto curto, mas conciso, né? na nossa liturgia, mas que a gente também se preocupe que no dia seguinte todos nós temos que trabalhar. Né? Então, já fomos alimentados com a palavra do Senhor, agora vamos tomar os pedidos de oração para que a gente possa interceder. O que diz o livro de Atos que eu compartilho aí com vocês? Eles se reuniam todos os dias nas casas e no templo. Eles iam para o templo também para orar. E nós vamos nos comprometer nessa igreja que o Senhor está levantando, a orarmos uns pelos outros todos os dias. Intercedermos uns pelos outros todos os dias. Então eu vou anotar aqui o pedido de oração, mas depois nós vamos nos organizar para a gente ver. Opa, obrigado. Para a gente ver a maneira que a gente vai circular essas notas, talvez depois por e-mail, de maneira que a gente não se esqueça, que a gente ganhe o hábito de interceder uns pelos outros todos os dias. Então, qual é a primeira petição de oração que nós temos essa noite?